Olá a todos, saudações, seja muito bem-vindo a esse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Sifu Jean e mais uma vez estou aqui com vocês para falar sobre Kung Fu. E me aconteceu um detalhe essa semana e eu vou compartilhar com vocês. Eu pratico Kung Fu há 30 anos e recentemente uma pessoa veio até mim e me perguntou, acho que ouviu falar sobre mim, sobre o que eu faço, e aquela pergunta clássica: você faz karatê ou judô? Essa pergunta era muito comum nos anos 90, quando eu comecei a treinar. Acho que todo mundo que pratica Kung Fu já se deparou com alguém perguntando dessa forma: você faz karatê ou judô? É taekwondo ou karatê? Dificilmente a pessoa acerta de primeira o Kung Fu. Eu não sei se o mesmo acontece com as outras modalidades, as outras artes marciais, se o pessoal do karatê tem essa mesma dificuldade. Se alguém chega para eles e pergunta: você faz Kung Fu ou judô? Dificilmente a pessoa acerta de primeira. Mas isso era muito comum quando eu comecei, nos anos 90, e faz muito tempo que ninguém me perguntava isso. E esse final de semana, uma pessoa chegou e perguntou: você faz karatê ou judô? Eu falei: nenhum dos dois. Faço Kung Fu. Ah! E ali o assunto já encerrou. Era só uma curiosidade da pessoa. Mas o que me fez refletir é que o Kung Fu tem tantos anos desde a sua criação. É um nome assim tão popular para algumas pessoas, mas muita gente ainda desconhece o que é Kung Fu. É muito mais fácil a pessoa generalizar e falar sobre karatê, judô, né, que de repente é mais comum nas escolas, mas o Kung Fu ainda fica sempre esse mistério. Poucas pessoas sabem o que é, e eu arrisco dizer até que muitos praticantes de Kung Fu não sabem, desconhecem um pouco o termo Kung Fu, apenas sabe porque pratica, mas não se aprofunda. Bom, e nesse vídeo a intenção é entrar um pouco mais nesse conceito um pouco mais filosófico da palavra, talvez, se a gente for levar nos ideogramas Kung Fu. Mas, enfim, eu queria começar te fazendo uma pergunta: se você é praticante de Kung Fu, ou se você treina Kung Fu, ou se você faz Kung Fu. A sua resposta vai depender muito do que você entende por Kung Fu. Se eu perguntasse para você: você faz Kung Fu? O que você responderia? E se eu mudar essa pergunta: você treina Kung Fu? Qual seria a sua resposta? Você estuda Kung Fu? Afinal, você faz, treina, pratica, estuda. O que você faz com o Kung Fu? Voltando aos anos 90, era muito comum as pessoas, quando entravam numa academia, tanto artes marciais como de musculação, a pessoa costumava dizer assim: eu estou fazendo academia. Eu estou fazendo academia. O que é fazer academia? E aí eu te pergunto: você faz Kung Fu? Você pratica Kung Fu? Você treina Kung Fu? Você estuda Kung Fu? Para cada resposta vai ter um significado. Por isso que Kung Fu é bem complexo, e eu entendo que muitas pessoas têm uma visão distorcida, ou muitas pessoas ainda ficam em dúvida com o termo Kung Fu. Ou o que realmente é, o que realmente significa Kung Fu. Apesar de ter tantos livros, documentários, filmes, mas ainda é um termo bem complexo para dizer em uma única palavra. Talvez você já tenha escutado trabalho árduo, experiência adquirida através do esforço, que é muito comum, mas o termo ele é bem complexo. A primeira vez que eu escutei essa palavra foi num filme de Bruce Lee, no Voo do Dragão. Um homem, apenas um homem. Mas ele conhece o Kung Fu chinês. Kung Fu? Mas voltando à questão
se você faz, treina, pratica, estuda. Essa pergunta direta eu gostaria de saber a sua opinião. Então, por favor, comente aqui no vídeo, deixe seu comentário, que seria interessante a gente trocar essas informações. E eu gostaria de saber a opinião do público que me assiste. Ou se você estiver apenas passando por aqui, deixe a sua opinião também, que eu gostaria de saber muito. Mas vamos lá. Quando você entra numa academia de Kung Fu, quando você se matricula numa academia de Kung Fu, muitas pessoas já entram sabendo o que é. Muitas pessoas entram porque está mais próximo da casa dela e ela precisa praticar uma atividade, algum médico indicou, ou algum amigo começou a praticar e indicou para ela, e ela está lá treinando Kung Fu. Só que se você responde, se eu te pergunto o que você faz Kung Fu, você apenas diz assim: eu faço Kung Fu. Mas o que é fazer Kung Fu? Você faz os movimentos, você executa os movimentos, as formas, os golpes, você luta. Fazer Kung Fu é uma frase muito vazia. Eu pratico Kung Fu. Tá, mas você pratica o quê? Os movimentos, de novo, as formas, os katis, chute, soco, ginástica. Não, eu treino Kung Fu. De novo, você treina as formas, os katis, os golpes. Não, eu estudo Kung Fu. Através de livros, documentários, você estuda o quê? Você analisa Kung Fu. Então, realmente, são caminhos diferentes para a mesma coisa. Ou você consegue fazer tudo isso. No meu conceito sobre Kung Fu, eu diria que tudo isso está certo, porém não pode ser apenas uma coisa isolada. Tem pessoas que treinam Kung Fu. É muito difícil dizer treinar, fazer, estudar, praticar. O que é praticar? Você pratica os exercícios. Mas eu diria, para simplificar, vamos pegar as formas, que é mais comum, os katis, os taolus. Tem pessoas que acham que taolu é Kung Fu. Então a pessoa, muitas vezes, ela sabe 5, 10, 15, 20 katis ou mais, e ela fala: eu sou um mestre de Kung Fu. Eu sou professor de Kung Fu. Tá, então você ensina kati. Ok? Kung Fu, eu gosto de dizer, eu gosto de repetir, eu gosto de ensinar para os alunos que muitas vezes quando eu estou em aula, quando eu vejo que o grupo não está conseguindo transmitir alguma coisa ali durante os exercícios, transmitir no sentido de energia, foco, expressão, apenas ficar repetindo os movimentos, eu gosto de parar tudo e falar assim: pessoal, você está fazendo uma forma e você está achando que está treinando Kung Fu. Saber um kati, saber 5, 10, 15, 20, não faz de você um conhecedor do Kung Fu. Ok, parabéns, você tem uma boa memória em memorizar, em decorar todas essas formas, mas Kung Fu é o que você faz com esses katis. Então muitas vezes a pessoa é louca para aprender algum kati de facão, um kati de bastão, ou algum kati que ela almeja muito porque ela viu quando era iniciante os avançados fazendo, e ela chega naquele kati e ela executa da mesma forma que ela era 2 anos atrás, um iniciante. Então apenas pelo simples prazer de executar um conteúdo avançado. Mas ela só vai adquirir um bom Kung Fu se ela conseguir trabalhar essa forma. Quando eu falo forma, é o kati, né, o taolu, é uma expressão de movimentos, que são os golpes de ataque e defesa. Mas Kung Fu é o que você faz com isso. Os conhecedores mais antigos gostam de expandir um pouco mais esse termo para a culinária, para a medicina, para as artes, para a pintura. Então você pode ter Kung Fu em diversas áreas profissionais. Kung Fu significa arte suprema pelo esforço. Um grande poeta alcançou o Kung Fu. O pintor, o calígrafo, podemos dizer que eles têm Kung Fu. Até
até o cozinheiro, ou aquele que varre os degraus, ou um servo magistral, podem ter Kung Fu. Prática, preparação, repetição interminável. Então, Kung Fu é o que você faz com isso. O termo Kung Fu, homem experiente, o homem habilidoso, experiência adquirida através do tempo, do esforço. Muitas vezes você pode ter 10 anos de Kung Fu, 15, 20 anos e não ter Kung Fu. Os antigos chineses, quando via alguém fazendo uma luta ou uma forma, ele observava e dizia: esse cara tem Kung Fu. Não que ele saiba os movimentos, mas ter Kung Fu, infelizmente, não é para qualquer um. Isso envolve disciplina, treinamento, espírito marcial. É muito mais do que apenas saber uma forma ou ter uma graduação de faixa preta, 10º grau, ou ser campeão brasileiro, 5 vezes campeão mundial. Isso não faz de você um mestre de Kung Fu. É muito mais complexo. Então, até agora, tudo que eu estou falando nesse vídeo, como você senta com uma pessoa em 5 minutos e fala sobre isso? É bem complexo, né? Eu estou falando com você que de repente você é um praticante de Kung Fu e se interessa por esse assunto. Mas as pessoas leigas não teriam essa compreensão. Muitos praticantes até hoje não têm, mas tudo bem, é uma forma de expressão, né? E a própria prática ela pode trazer e traz benefícios para todos. Kung Fu é para todo mundo. A prática do Kung Fu é para todo mundo, mas nem todo mundo vai ter um bom Kung Fu. Nem todo mundo não vai compreender o que é buscar esse Kung Fu no dia a dia. Repetição não torna a pessoa melhor. É um erro dizer que quanto mais você repetir, melhor você vai ficar. Não, depende da forma que você repete. Depende de como você executa isso. Você pode pegar um dia para treinar uma forma e fazer ela 100 vezes. Se você estiver fazendo 100 vezes ela errada, vai ficar errado. Se você estiver repetindo ela, apenas repetindo, você precisa aprofundar nesses detalhes técnicos, buscar uma evolução a cada repetição. Não pode ser apenas uma repetição, tem que ser a execução, não pode ser apenas 100 vezes repetidos. Você tem que executar 100 vezes, consciente, focado, concentrado e buscando essa melhoria. E isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Então, Kung Fu é para todo mundo? Nem todo mundo vai ter essa visão. Nem todo mundo é tão focado assim. Nem todo mundo está determinado ou decidido a fazer esse trabalho árduo de repetição. É muito difícil transmitir isso. Eu não estou dizendo que eu tenha, apenas como um pensador sobre o assunto. Eu estou dizendo que todos nós, praticantes de Kung Fu, precisamos buscar essa consciência de ter um Kung Fu mais apurado, um Kung Fu realmente ao pé da letra. Trabalho árduo. Você está disposto a trabalhar arduamente para melhorar o seu Kung Fu? Quando eu falo Kung Fu, não falo só de formas. A sua flexibilidade, a sua força, a sua resistência, a sua concentração, a sua disciplina. E, claro, a parte física, de forma geral. Mas ele é um assunto bem interessante. E para você que me ouve agora, e você é um praticante de Kung Fu, eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Teria uma resposta? Você faz Kung Fu? Você treina? Você pratica? Você estuda? O que você faz com as formas que você aprendeu? Com as quantidades de armas que você sabe? Você apenas repete? Isso te traz um benefício físico, emocional? Parabéns! Esse é um dos benefícios que, se você tiver alcançado, isso é muito bom. Isso é muito valoroso. O hábito de praticar, de se sentir bem, de executar o movimento, independente da sua idade, isso é muito, muito válido. Para uma criança, para um idoso. Kung Fu, de forma geral, ele atinge pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Mas, mais uma vez, tem pessoas que fazem Kung Fu, tem pessoas que praticam Kung Fu,
tem pessoas que treinam e tem pessoas que estudam Kung Fu. Através de livros, através de filmes. E se você conseguir pegar tudo isso, chacoalhar, colocar um pouquinho de aveia, uma fruta, uma banana e tomar isso diariamente, você vai ter todos os benefícios da prática. Eu acho que era mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, apenas um pensamento. Espero que você tenha aproveitado e uma forma de refletir um pouco sobre esse assunto. Bom, o dia está apenas começando. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe seu comentário que é importante e bora praticar, bora evoluir como pessoa, como ser humano e fazer o bem. Nos vemos no próximo vídeo.